Gênesis 15, 45, a partir do versículo 1. É quando José se dá a conhecer aos seus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a casa, em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos e o teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Amém? Amém. Somente até aqui. Aleluia. Meus irmãos, quero tratar nessa noite a respeito do tema: o poder da unidade. Amém? O poder da unidade, da união entre irmãos, da comunhão entre pessoas, seja qual for a esfera, seja em casa, na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola. A união, a unidade entre pessoas, irmãos, manifesta a glória de Deus. Na igreja, numa família que serve a Deus, uma família unida, uma igreja unida, atrai
a presença de Jesus. E Jesus, ele vem habitar no meio desse povo unido e manifesta o seu poder. Em Mateus capítulo 18, 19, 20, lá diz assim: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que vocês pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Se dois de vós concordarem. Ele está falando aqui de um momento de restauração de irmãos que estavam em pecado, que se arrepende e que ora por ele, e ele é restaurado a comunhão com Deus e com a igreja. Mas ele também se refere à oração. Quando dois, um homem, uma mulher, um casal ou dois irmãos se unem em oração, o Senhor Jesus está dizendo aqui que se essa oração for feita segundo a vontade de Deus, o Pai vai responder, o Pai vai fazer, porque na unidade, irmãos, na igreja, entre nós, tem poder. A união, ela faz a força, como se diz o ditado. Mateus 18, verso 19 diz: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando ele fala de reunião, não está falando só de uma reunião como essa aqui, uma reunião física, mas é uma reunião espiritual. É uma reunião em que todos estão no finalzinho da palavra reunião, que é união. Onde não há contendas, onde não há briga, onde não há discussão. Ele está dizendo, quando dois se reúnem em um só propósito, em amor, em comunhão, aí estou eu no meio deles. Aí estou eu para ratificar aquilo que eles decidirem. Quando a igreja é unida, irmãos, e ela toma decisões, quem está por trás das decisões da igreja, quando ela toma decisões em Deus, quem está ali por trás ratificando, confirmando, é o próprio Jesus. É o próprio Senhor ressuscitado, que habita no nosso meio. Em Apocalipse diz que ele passeia no meio da igreja, que ele olha a mente, olha o coração, olha as atitudes, e quando estamos unidos em amor, ele diz, estou aí eu no meio deles. E a oração de uma igreja que vive unidade, irmãos, é poderosa. Se dois de vós concordarem sobre qualquer coisa segundo a vontade de Deus sobre a terra e pedir, meu Pai vai dar, se você tiver comunhão e unidade com teu irmão. Nós vamos já falar aqui de restauração dessa comunhão entre irmãos, falando aqui a respeito de José do Egito. Mas antes quero citar também Eclesiastes capítulo 4, 9 ao 12, que diz, é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, brigar contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras, aquele cordão que é emaranhado, não se quebra tão depressa, com facilidade, porque na união, irmãos, tem poder. Está dizendo aqui, é melhor ser dois do que um, é melhor o casal viver unido, é melhor a igreja viver unida, porque quando vem a tentação, quando vem o mal, se um cair, o outro levanta. Se dentre o rebanho um cair, os outros vão lá e levantam. Por quê? Porque o ser humano foi criado para viver em sociedade, em comunhão, seja na escola, no trabalho, seja na igreja, seja na família. Isso é dom de Deus, irmãos. Que seria de você, que seria de mim, sem a igreja, sem a família, aquela pessoa que está ali do nosso lado, o esposo, a esposa, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, que está ali do nosso lado, segurando a nossa mão nos momentos difíceis. Deus nos deu, irmãos, a sociedade, a comunhão, a igreja, a família, no trabalho. Isso é dom de Deus, isso é algo maravilhoso.
essa comunhão, e nós precisamos e devemos preservá-la. Quando uma igreja vive unida, há uma manifestação maior de poder no meio dela. Em Deuteronômio 32, verso 30, Moisés, falando para Israel, diz assim, como poderia só um homem perseguir 1000, falando de exército, um soldado de Israel fazia 1000 inimigos fugir, Aí ele diz, e 2 fazia fugir o quê? 2000? Não, 10.000. Fazia fugir 1000, 2, 10.000. Aí Moisés está dizendo, como poderia, se a sua rocha, o nosso Deus, não tivesse entregue os inimigos, e o Senhor não os tivesse entregue em nossas mãos? Ou seja, um só fazendo fugir 1000, quando há uma unidade, 2 pelo menos, faz fugir 10.000. O que é isso aí? É uma multiplicação da unção, do poder de Deus na vida daquele povo, daquela família, daquela igreja que vive unida, que vive no amor, que vive na misericórdia. Irmãos, a união, ela faz a força, como diz o ditado. Quando Jesus mandou os discípulos, em Lucas 10, verso 1, pregar, evangelizar, diz o texto lá que ele os enviou de 2 em 2, para que pudessem pregar o evangelho. Não foi só um, porque um só, irmãos, é como se diz o ditado, uma só andorinha não faz verão, né? Mas várias faz. Um só, irmãos, ninguém sozinho trabalha e tem êxito. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Na família, se só um batalhar, se só um lutar, o outro vai ser uma carga pesada demais sobre ele. Por isso o texto diz que é melhor 2 do que 1. Por isso Jesus mandou os discípulos evangelizar, vão, mas vão de 2 em 2, porque vocês estão indo como ovelhas no meio dos lobos, cuidado. Vão de 2 em 2, orando um pelo outro, confessando ali, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo oração, ouvindo a palavra um do outro. Vão de 2 em 2, porque aí eu vou estar com vocês, se houver essa comunhão entre vocês. Irmãos, em Atos 13, 2, vai falar que o Espírito Santo, depois de os discípulos orarem e jejuarem, separaram Paulo e Barnabé para a obra missionária. Não foi só Paulo e nem Barnabé, mas foi os dois. Quando Paulo entrou na igreja, ninguém queria cuidar dele, ninguém queria estar perto dele, porque ele era perseguidor da igreja, ele matava os cristãos. Quem queria estar perto de um assassino? Mas Barnabé decidiu, eu vou cuidar de Paulo. E esses irmãos viveram em união. Na hora certa, o Espírito Santo disse, eu estou separando para o ministério Paulo e Barnabé. Esses dois irmãos saíram juntos em missões e ganharam, irmãos, milhares de almas para Jesus, porque na união existe o poder de Deus. Na unidade, a oração ela é respondida com mais facilidade, irmãos. Aquele aquele coxo, em Atos dos Apóstolos capítulo 3, que estava à porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmola, quando ele olhou assim, irmãos, vendo 2 homens vindo em direção dele, ele viu Pedro e João. A Bíblia diz, não viu só Pedro, não viu só João, e os 2 foram conversar com ele, os 2 oraram por ele, e Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro. Ele era um esmoléu, estava na porta da igreja, do templo lá, para pedir esmola. E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que temos, que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E o homem foi curado na hora. E aquele homem que era paralítico desde nascimento, foi curado na hora. Porque a unidade, irmãos, traz o poder de Deus. E nessa noite, a vontade do Senhor para nós é que a gente tenha essa vida de poder. Essa vida de unção, para que a gente possa fazer a obra de Deus, para que a gente seja curado, esteja bem, para poder realizar a vontade de Deus aqui na terra. Ainda em Marcos capítulo 2, vai falar a história daquele homem paralítico também, que eles vão ver Jesus, o Senhor estando em casa, na casa de Pedro. E quando chega lá, diz a Bíblia que tinha uma multidão, foi lá para ouvir a palavra de Deus, e ninguém deu licença para eles passarem.
Aquele paralítico queria receber algo de Jesus. Ele era completamente paralítico, tinha que ser carregado. 4 homens tomaram a decisão de carregar ele até Jesus. E chegando lá, vendo a multidão, ninguém deu espaço para eles entrar por cima. Aliás, pelo meio. Ninguém deu lugar, irmãos, por incrível que pareça. Nem pela janela, nem pela porta, lugar nenhum. Qual foi a ideia deles? Então vamos por cima, sobe aí em cima da casa, tira lá o telhado, lá o teto, e desce ele lá no meio de Jesus. E assim fizeram, irmãos. E ao olhar para aqueles homens, Jesus viu a fé deles, a determinação deles em ajudar aquele homem aleijado, paralítico. Jesus viu a união entre eles. 4 homens se uniram para carregar ele atrás de Jesus. E Jesus viu também o trabalho deles. E viu a necessidade do paralítico. E o Senhor perdoou os seus pecados e o curou da sua enfermidade. Aquele homem foi para casa perdoado e curado, porque 4 homens resolveram se unir, na verdade 5, né, com o paralítico, resolveram se unir e levar uma pessoa até Jesus. Que tal, irmãos, nós nos unirmos e levar a nossa família até Jesus, e levar o nosso vizinho, e levar esses que estão aí fora, perdidos, sem Deus, que não conseguem vir a uma igreja, ouvir a palavra, certo? A irmã chegou aqui hoje contando que ela estava vindo, deu logo uma dor na perna, aquela luta espiritual, mas ela disse, eu vou. Mas tem muitos aí fora, irmãos, que quer vir muitas vezes, mas não tem força. Mas o inimigo manda alguém até ele, e leva para beber, e leva para usar droga, dá aquele desânimo, dá aquela dor e não vem. Mas você e eu estamos aqui nessa noite, então eu te convido, que tal nós nos unirmos, para fazer essa igreja dobrar o número de pessoas, trazer para cá aqueles que estão desesperados, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão desesperados da vida. Tem gente, irmãos, que só vai vir à igreja se eu e você trouxermos, carregarmos literalmente. Não basta o convite, tem que ir lá, tem que orar, tem que passar lá, tem que trazer. Tem pessoas que são assim. E que tal nos unirmos e fazer a obra de Jesus assim? A multidão que estava aqui nesse dia estava atrapalhando, ninguém deixou ele passar. Mas esses 4 homens decidiram, não importa, se não dá pelo meio, a gente vai por cima, a gente vai levar ele até Jesus. Que tal, irmãos, termos essa determinação em nosso coração, de levarmos as pessoas até o Salvador? Só colocar diante dele, e ele vai perdoar elas, e ele vai curar elas. Irmãos, a união é força, a unidade é poder. Agora eu quero vir para o texto que nós lemos nessa noite, que vai falar a respeito do jovem José do Egito. Acredito que todos aqui já ouviram falar dele, já talvez ou leram, assistiram alguma coisa a respeito dele. Esse jovem, irmãos, era o filho mais amado de Jacó, seu pai. Eram 11 irmãos. Ele era o mais querido, porque era da mulher amada de Jacó. Os outros eram filhos mais de outras mulheres. José não, era filho daquela que Jacó escolheu para casar com ela, e teve esse garoto, esse jovem. E o seu pai Jacó pretendia fazer ele o herdeiro de tudo, depois que ele morresse, o líder do clã. Mas por inveja, seus irmãos prenderam José, enganaram José, prenderam José, jogaram ele numa cova. A Bíblia diz que ele saiu atrás de seus irmãos que estavam pastoreando, e lá armaram ciladas contra ele, jogaram ele dentro de uma cova, dentro de um buraco. Isso não é uma invenção, é história inventada, foi algo real que aconteceu. E o lançaram numa cisterna seca, sem água, ele caiu lá. Passaram os nômades ismaelitas no caminho, eles pretendiam matar José por inveja, porque o pai gostava mais dele do que dos irmãos. E eles, pretendendo isso, intentaram contra José, magoando o coração de José, querendo tirar a vida de José, mas um deles lá não permite, porque era ir longe demais.
Não vamos matar ele não, mas vamos vender ele. Já pensou vender seu irmão, vender sua irmã? A gente vende ele aí para os ismaelitas como escravo. E José foi vendido, irmãos, por algumas moedas de prata, a semelhança do nosso Senhor Jesus. E sendo ele vendido, ele foi bater no Egito. Chegando lá no Egito, foi vendido como escravo a Potifar, eunuco de Faraó. E Potifar colocou José para cuidar da sua casa, dos seus bens, da sua lavoura. E a Bíblia diz que Deus era com José, mesmo naquela situação. Ele saindo de dentro de casa, um jovem, mais ou menos da idade dos meninos ali, 17 anos, onde tinha tudo, tinha escola, tinha roupa lavada, alimentação, cama quentinha, aconchegante, o carinho do pai, carinho da mãe. Foi arrancado ali da família, vendido como escravo, e agora não tinha mais hora para acordar e nem hora para dormir. E era trabalhar ali naquela dor, naquele sofrimento. E se errasse, era chibateado, chicoteado, porque escravo não tinha direito nenhum, não tinha valor nenhum. E esse jovem lá, a Bíblia diz, Deus ainda assim era com ele. Deus permitiu tudo aquilo e era com ele. E José tomou a decisão de servir a Deus mesmo naquela condição. E diz a Bíblia que a esposa de Potifar se apaixonou por José, porque ele era um jovem bonito, e tentou ter alguma coisa com ele, e ele não quis, e ela tentou, até que armou uma cilada para ficar a sós com ele, e o agarrou. A Bíblia diz que ele fugiu dela, e ela agarrou suas vestes, e ele saiu só com a roupa de baixo, e ela com as vestes na mão, o acusou injustamente de tentativa de estupro. E agora o que estava ruim vai piorar. José vai ser preso, acusado de ser ou de tentar estuprar a mulher de Potifar. E aí só Deus sabe, irmãos, o que ele sofreu ali naquela prisão. Não sabemos nem como é que ele não morreu, porque não foi qualquer um que ele mexeu, né, entre aspas. Era a mulher de Potifar, homem importante diante de Faraó. Mas Deus não permite ele morrer, ele vai bater na prisão. Quando chega lá, sofre também na masmorra. Nos Salmos vai dizer que ele, como escravo, ele na masmorra foi prendido, seus pés no tronco. Não sei se vocês já viram fotos, ilustrações, pinturas de escravos anteriormente, aqui mesmo no Brasil, onde eles tinham os pés presos. Eles dormiam ali daquele jeito, sentado no frio, só de calção, ou uma espécie de calção, uma espécie de cueca, né? E ali no relento, preso no tronco, as pernas presas. José, filho de Jacó, amado do pai, por Deus, passando por tudo isso, irmãos, e Deus permitindo, causado por sua própria família, seus irmãos, a quem ele amava. E aí lá na prisão, nós sabemos a história, ele interpreta o sonho de duas pessoas que vão para lá, que é o padeiro e o copeiro de Faraó, que vão presos. A Bíblia diz que eles aprontaram lá contra o seu senhor e foram presos. E lá José interpreta os sonhos do padeiro, do copeiro. Diz: o copeiro vai voltar para Faraó para servir a ele, mas o padeiro vai morrer. O Faraó vai mandar matar. Eles têm sonhos, fala para José, José interpreta. E como ele interpreta, irmãos, acontece. Porque José tinha um dom espiritual da interpretação dos sonhos. E como ele interpreta, acontece. E José pede misericórdia. José diz ao copeiro: quando você sair daqui, José acredita tanto que Deus vai tirar ele lá da prisão, e diz: quando você sair daqui, se lembra de mim. Lembra que eu estou aqui injustamente. Lembra que eu fui vendido e agora estou aqui sofrendo. Certa tristeza, a dor desse jovem. Lembra de mim, ele querendo sair da prisão. Aí diz o texto que o copeiro chega diante do seu senhor, Faraó, e esquece de José. Esquece daquele que interpretou o sonho. E aí, irmão, se passa mais 2 anos e José preso. Continua preso. O copeiro esquece dele. Os irmãos esquecem dele. O pai recebeu a notícia de que ele tinha morrido.
Os irmãos mentindo disseram, não, a fera devorou José. Ele morreu. O pai quase morre também, que era o filho que ele mais amava. Ele fazia essa diferença, né? Que está errado, mas ele fazia. E José, esquecido pelos irmãos, esquecido pelo copeiro, desprezado por Potifar, desconhecido de Faraó, mas bem conhecido de Deus. Amém? Os homens esqueceram dele, mas Deus não esqueceu, irmãos. Até que Deus, ele decide. Chegou a hora, José, de sair, né? Da masmorra. Chegou a hora. Deus dá um sonho a Faraó das vacas magras, 7 vacas magras, ele tem um sonho, devorando 7 gordas. Aí ele vai dormir, na outra noite, ou na mesma noite, eu não lembro, ele tem outro sonho de espigas de milho seca, sem grãos, mas que tinha boca. E depois surgia 7 espigas bem gordinhas, cheias, e as espigas magras devoravam as cheias. As vacas magras devoravam as vacas gordas. E Faraó enlouquece, chama os magos, chama os encantadores, os sábios do Egito, e conta o sonho, ninguém sabe interpretar. Até que por fim o copeiro se lembra de José. Aí diz, me lembra agora dos meus pecados. Foi pecado mesmo, esqueci do irmão lá, né? Mas tudo veio de Deus, irmãos. Me lembra agora que quando o Faraó ficou com raiva de mim, me mandou para a prisão, lá eu tive um sonho, contei a um jovem que estava lá, que interpretou o sonho, como ele contou de mim e do padeiro, aconteceu. Ao padeiro, Faraó matou, e a mim, Faraó restituiu o meu lugar de copeiro diante dele. E ele conta isso para Faraó, irmãos, e Faraó o manda buscar imediatamente. Dão banho em José, cortam o cabelo de José, tiram a barba dele, talvez também raparam a sua cabeça. Tudo isso para colocar diante de Faraó, porque chegou o momento dele sair da prisão. Ele interpreta o sonho de Faraó, conhecemos a história, as 7 vacas magras e as 7 espigas secas, são 7 anos de fome que vai vir sobre o mundo, ele conta para Faraó. E as 7 espigas gordas cheias e as 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade que vai vir. Aí ele diz, Faraó, vai vir primeiro 7 anos de bonança, mas logo depois vai vir 7 anos de grande fome sobre a terra. Que Faraó arrume um homem sábio, entendido, para tomar de conta das coisas de Faraó, para arrecadar grãos, colheita, guardar, depositar durante 7 anos que vai vir aí, porque depois, Faraó, é só fome. E Faraó diz o quê? Quem pode interpretações? Em quem há o Espírito de Deus, senão em você, José? E ali, irmãos, só Deus faz isso. Da prisão, Deus pega esse homem e coloca como governador do Egito. Só Deus, irmãos, para fazer algo desse tipo. Amém? Não desista de ninguém. Não desista daquele que está preso, seja literalmente nos presídios, ou em drogas, ou em bebida, ou em vícios, ou no pecado, na cegueira de religiões. Não desista, porque o nosso Deus, irmãos, ele é todo poderoso. Ele tira da prisão e exalta e coloca onde ele quer. Agora José é governador do Egito. Faraó coloca um anel no dedo dele, Faraó coloca seu colar, dá o seu carro, faz ele passear por todo o Egito, e os comandantes de Faraó declarando que a partir de agora tudo tinha que passar por José, que ele iria governar o Egito, e que Faraó só era maior que ele no trono. O único maior que José seria o próprio Faraó, mas ele seria o senhor do Egito. Isso é o que Deus faz, irmãos. Deus mudando aqui o cativeiro de José. Aleluia. Deus muda cativeiros ainda hoje. Deus transforma, acredite. E agora, o que José interpreta, irmãos, acontece. 7 anos de colheita, de bonança, de muitos frutos. E José trabalha e guarda o quinto, né? É para Faraó, e José guarda. E tal, a Bíblia diz que
tanta bonança, tanta colheita, tanto milho, tanto grão, tanto cereal, que perderam até a contagem dos números. Tinha mais nem como contar, de tão grande era a bonança de Deus, a bondade de Deus naquele tempo de fartura, e que José conseguiu guardar. Chegou uma hora que teve que parar de contar. Já pensou, não tinha mais como contar. E só juntando. E essa parte boa da bonança passa, aí vem os anos de fome. E como lemos aqui no texto, já é o segundo ano de fome severa sobre o mundo. E onde é que tem alimento? Somente no Egito, nas mãos ali de José do Egito, servo de Deus. E aqueles irmãos que enganaram José, que invejaram José, que venderam José como escravo, aqueles irmãos que causaram tanta dor, sofrimento, tirando o seu irmão mais novo da presença do pai, esses irmãos agora estavam passando necessidade. Esse povo agora estava passando fome. E eles vão para onde? Para o Egito. Porque só no Egito tinha alimento. Só no Egito tinha comida. E lá, irmãos, José vai reconhecê-los, mas eles não reconhecem José. São reconhecidos por José, mas eles mesmos não reconhecem. E o que José vai fazer, irmãos? Os testes. Será que eles se arrependeram mesmo? Será que eles são dignos de que eu os ajude? É o que José vai fazer agora. E é interessante, irmãos, que sem mágoa no coração, sem dor, no perdão, José agora vai com a intenção de cuidar deles. Já pensou? José querendo cuidar deles, mas querendo saber se eles realmente se arrependeram do que fizeram com ele. E o texto diz o seguinte, que José, a primeira coisa que ele faz é prender um deles, chamar eles de enganador, e coloca um deles preso. E diz, vocês falaram aí que tem um irmão mais novo, que era o irmão de José. O pai dele não deixou o irmão de José vir, que era o irmão de pai e mãe, né? Porque José já tinha morrido, ele tinha medo de perder o outro. Só tinha esse, que era da mulher que ele amava. Então esse aqui não vai, quem foi foram só os 10. Benjamim, José não conhecia Benjamim. E aí, ele disse, vocês me contaram que o pai de vocês está vivo, que vocês têm mais um irmão, pois agora vocês têm que ir lá no Egito, lá em Canaã, buscar esse irmão e trazer o Egito, para que eu veja que vocês estão falando a verdade. Mas tudo isso sem os irmãos o conhecerem. José falando em outra língua, a língua egípcia, e os irmãos não conheciam. Quem não sabe, os egípcios foram aqueles que inventaram a maquiagem. Provavelmente ele usava maquiagem, José ali. Era típico deles, né? Era normal para eles. E aí José deixa o irmão preso para fazer o teste. Será que eles vão voltar para liberar esse irmão? Será que eles vão voltar? Que eles não mentiram para mim, vão trazer o outro? Porque um dia José foi deixado só na prisão. E agora José estava fazendo o teste. Esses irmãos voltam, o pai não quer deixar o irmão mais novo vir, mas a fome é tão grande que tem que ir, que ou morria lá ou morria tentando, né? Lá no Egito. Então tinha que ir. Agora Benjamim volta. E nessa primeira volta deles para buscar Benjamim, eu lembrei agora, José lhe deixou, irmãos, o dinheiro que eles usaram para comprar cereal no Egito, José colocou de volta dentro do saco junto com os cereais. E disse, leva, sem eles saberem, leva o cereal, e colocou escondido lá o dinheiro. E no caminho, quando chega lá em casa, no caminho eles notam aquele dinheiro. O que era isso? Era um teste de José. Eles tinham vendido José por, se eu não me engano, 20 moedas de prata. Será que eles iriam devolver a prata? José, irmãos, armou a cilada toda, tudo para testar, para ver se aqueles homens tinham se arrependido. Os homens voltam, levando Benjamim e devolvendo a prata. E José passaram no primeiro teste, não mentiram, passaram no teste, vieram por causa do irmão deles, né, que ficou preso, ainda trouxeram Benjamim. E aí José continua nos testes dele, para saber se esses irmãos tinham realmente se arrependido, irmãos, porque a ofensa foi séria. E aí qual é a próxima de José? Ele arma uma cilada, ele chama eles para almoçar,
fazia a refeição, coloca eles por ordem de nascimento. Ele não entende nada, José sabia a ordem de nascimento dos 11 irmãos, e coloca ali Benjamim perto dele, e na hora da refeição dá uma porção generosa para eles se alimentarem, mas a Benjamim dá várias vezes mais. Quem era Benjamim? O irmão de José. E o que José queria com isso, irmãos? Ver se eles tinham inveja. Se eles iam invejar, dei mais a fulano, Benjamim, mas não dei a ele. Será que eles vão ter inveja de Benjamim, como tiveram de mim, me lançaram na cova, na cisterna e me venderam? Ou seja, tudo é o teste de José. Aí, para finalizar os testes, eles não têm inveja, né, de Benjamim e José. Mais um ponto para eles. Aí, o último do teste é o seguinte: José manda eles embora, mas José esconde a taça dele. Taçazinha que o José tomava era a taça de honra, né, que ele tomava ali o seu alimento. Tá certo? José, ele pega essa taça e coloca, irmãos, no saco de cereal que ele havia dado a Benjamim, que era o irmão dele. Lembre-se que José era odiado por eles, e José pensava, talvez eles odeiem meu irmão também, e colocou essa taça no saco lá, no saco de cereais lá de Benjamim. E quando eles estão indo embora, alegre, feliz, satisfeito, José manda em segurança ir lá. Quando chega lá, eles acusam: alguém roubou a taça do meu senhor. Aí eles, de forma nenhuma, né, eles inventam ali aquela história: ó, jamais faríamos isso e tal, mas aquele homem com quem tu entregar a taça aqui, porque eles sabiam que ninguém tinha pego nada, foi colocado sem ele saber. Amém. Aquele com quem você achar a taça, esse daí que morra. Aí José vai e diz que não seja assim, mas só aquele com quem ficou a taça vai ser preso. E vocês vão poder voltar para casa. E aí eles procuram a taça está na sacola de quem? Benjamim, o irmão de José. Aí, meu irmão, quando eles veem isso, que é Benjamim, eles se desesperam. Lembra logo de José, que foi vendido como escravo, e agora Benjamim ia ser escravizado por ter roubado, foi a ordem de José. E se lembra do pai, que ficou em casa, que se Benjamim não voltasse, o velho morria. E agora? Aí dentre eles, irmãos, o camarada que era o mais pecador entre eles, Judá, que vou nem contar a história dele aqui nesse momento, porque não convém, mas se você ler Gênesis, você vai ver a história de Judá. O camarada era pecador, miserável mesmo, nojento. Mas esse Judá, irmãos, toma a frente e diz assim: ó, Senhor, né, se ajoelha lá e implora, ó, que não fique Benjamim, mas que fique eu no lugar de Benjamim. Irmãos, isso aí rasga o coração de José. Eles se arrependeram. Isso é o capítulo 44. Aí agora a gente chega aqui no capítulo 45, versículo 1, que é o que José vai fazer. No último teste, que José vê que realmente eles se arrependeram, que eles tinham coragem de assumir o lugar do irmão dele, ficar até preso, Judá ficar preso no lugar de Benjamim, irmãos. José não aguenta. No versículo 1 diz assim, ó: então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou, gritou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Nesse momento, irmãos, ele rasga o coração e chora tão alto que os servos dele escutam. E a notícia chega na casa de Faraó. Parece que nesse momento ele coloca tudo para fora. Todo aquele choro engasgado, aquela angústia, aquela dor, ele coloca ali tudo para fora. Mas interessante, irmãos, é que é sem mágoa, é sem dor, sem raiva. Aí ele diz: eu sou José. Vamos entender essa história, irmãos, porque
vai haver uma restauração entre irmãos, numa família aqui. E quem sabe nessa noite Deus trouxe pessoas nesse lugar que está precisando se restaurar, até com familiares, pedir perdão ou perdoar, até com irmãos da igreja, outras pessoas. Sabe, irmãos, a gente vai entender por que Deus ele permitiu tudo isso acontecer com José. E José simplesmente aceita a vontade soberana de Deus e toma uma decisão. Eu vou perdoar meus irmãos por tudo o que eles fizeram. Eu vou perdoá-lo. Ele diz assim no verso 3, e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Os irmãos ficaram de boca aberta. Eu sou José, os irmãos. Vive meu pai, e os irmãos tremendo lá, aterrorizado. Como é que estão as coisas? E eles ficaram mudos, calados. Não conseguiram, irmãos, falar nada, ficaram com medo. José, a quem traímos, a quem vendemos por moedas de prata, José, a quem colocamos na cisterna e vendemos como escravo, e eles só no pensamento, sem poder falar nada. E no verso 4 José diz, disse José a seus irmãos, chegai-vos a mim, venham aqui. Só estava ele e os irmãos, eles venham aqui. E eles se aproximaram calados, sem falar nada, irmãos, sem entender nada. Como é que pode uma situação daquela? Achava que José era página virada, acabou-se. Só eles e Deus sabiam do pecado deles. Nem Benjamim era vivo e talvez não soubesse. Mas José está dizendo aqui, ó, eu sou José. Quando ele fala aqui, ó, verso 5. Ainda o 4, ele disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Desse jeito. Note, irmãos, que perdoar alguém não é você passar a mão na cabeça dela. Note que o perdão, perdoar e manter a unidade, tem que ser a todo preço, menos ao preço de pecado, ao preço de você aceitar as coisas erradas para ficar em união com alguém. Não. Se a pessoa está errada, ela está errada e precisa se consertar. Por isso José fez os testes. E por isso José diz aqui, eu sou José que vocês venderam. Ou seja, o que vocês fizeram foi mal, foi errado, foi cruel. Mas eu estou aqui. Eu sou José, venham aqui. Então, para manter a comunhão, irmãos, tem que haver a conversa olho no olho, colocar tudo ali diante um do outro, ou da igreja, ou da pessoa ofendida, e resolver. Você fez isso, isso e isso. Eu não esqueci, mas eu te perdoo. Se achegue a mim, dá ideia de amor, dá ideia de comunhão, de abraço. Venha para mim, você fez, mas eu tomo a decisão, eu te perdoo. No verso 5 diz assim, agora pois, não vos entristeçais. Por quê, irmão? Porque ele ainda estava calado. Talvez nessa hora alguém começou a chorar quando ele disse, você me traiu, vocês me traíram, vocês me venderam. Talvez eles começaram a chorar, a se entristecer, e José vai e diz, agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Escute, ó. Olha o entendimento que José tem. Por que José consegue perdoar dessa forma, irmãos? Por que José, tendo sofrido tanto, perdido ali os 13 anos da vida dele, ele saiu da masmorra lá por volta dos seus 30 anos, foi preso lá com 17, foi vendido, né? Por que ele conseguiu perdoar, irmãos? Por que nós vamos conseguir perdoar
coisas sérias, traições sérias, de amigo, de um marido, de uma esposa, de um pai, de um filho, de uma pessoa que trabalha com a gente. Por que que um crente, uma pessoa que conhece a Deus e a palavra dele, consegue perdoar um estuprador, um assassino, do próprio filho, de um irmão, de alguém? Por que que a gente consegue perdoar, irmãos? Por que José conseguiu perdoar? Escute, ó. Porque José, ele tinha uma compreensão bem clara da soberania de Deus. Ele está dizendo, ó, não foi vocês que me mandaram para o Egito. Deus me enviou adiante de vocês. Aí ele completa, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Ele está dizendo, ó, Deus usou o pecado de vocês, Deus usou a maldade de vocês para me colocar como pai de Faraó, para me colocar como senhor do Egito, para que hoje eu pudesse cuidar de vocês. Amém? José, ele entende que tudo que aconteceu na vida dele de ruim, não é de bom não, não só de bom, mas de ruim, está cooperando para que a vontade de Deus aconteça. Deus chamou José para um plano. Deus queria de Abraão fazer surgir uma nação, a nação de Israel, que está aí até hoje. Mas quem iria, onde essa nação iria crescer, iria ser gerada? Quem seria a mãe de aluguel da nação de Israel? O Egito. Deus queria que o Egito cuidasse de Israel. Deus queria que Israel, que Jacó com seus filhos, 70 pessoas, fossem para o Egito. E a Bíblia vai dizer em Êxodo que o povo de Deus crescia tanto, irmãos, se multiplicava tanto, era menino demais, era filho demais, que lá se tornou uma nação dentro de outra nação. Por quê? Porque Deus determinou, na sua soberania, criar um povo que o amasse, que o adorasse, que fosse luz para as outras nações, que era o povo de Israel, os descendentes de Jacó. E nesse plano estava incluído José e seus irmãos, por mais ruim que eles fossem. Sabe o irmão que eu chamei a atenção? Judá, que disse, eu fico no lugar de Benjamim, me prenda, mas não prenda Benjamim, porque senão nosso pai vai morrer. Já perdemos um irmão, agora me prenda. Esse Judá perverso, pervertido, mau, esse Judá, irmão, vai se tornar o ancestral do Senhor Jesus Cristo. Deus não vai escolher nem José, vai escolher quem? Esse Judá. Lembra que Jesus é o leão da tribo de Judá. Por que tribo de Judá? Por causa desse homem que Deus escolheu para trazer ao mundo Jesus como seu ancestral. E nesse plano maravilhoso, Deus tinha que trazer Israel, o povo de Jacó, a família de Jacó, para o Egito. Irmãos, pecado não vai impedir a obra de Deus de acontecer. O que fizerem contra nós, contra essa igreja, contra você, toda difamação, todo pecado, toda cilada, irmãos, não impede a vontade de Deus de acontecer na sua vida. Eu quero que você nessa noite entenda que tudo o que acontece na vida do crente, tudo coopera para o bem. Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. Sofrimento, depois você vai entender o porquê. Aqui José entendeu por que ele teve que sofrer tanto para se tornar um governador do Egito. Porque Deus queria preservar um povo para o adorar. Egito vai ser a barriga de aluguel. Israel vai crescer lá. Na hora certa, Deus vai levantar um homem chamado Moisés. E esse aí, meu amigo, é destruidor. Esse aí, o poder estava sobre ele. Faz as pragas virem. Mata os primogênitos de Faraó. Abre o mar vermelho e tira Israel do Egito, fazendo acontecer a vontade soberana de Deus. Saiba disso, Deus, Ele é soberano.
E a sua vida está na mão dele. Se você sofrer na mão dele, você sofrendo, ele vai lhe colocar onde ele quer. Mesmo você chorando, passando por dores, você vai chegar lá, aonde Deus quer lhe colocar. Porque nada, irmãos, pode impedir a vontade de Deus de acontecer na nossa vida, na sua família. Fica com ele, ora, faça como José, mantenha a unidade, por causa do plano de Deus. Seja aquele crente que está disposto a perder tudo para manter a comunhão com seus irmãos. E eu falo a sua casa, a sua família, na igreja. Sofra o que tiver de sofrer. Não passe a mão no pecado. José não passou. Mas se houver o arrependimento, perdoe. Não guarde mágoa no seu coração. Porque a palavra de Deus para nós nessa noite é: a vontade dele vai acontecer na sua vida. Ninguém, nem o diabo, nem crente, nem o descrente, nem anjo, nem demônio vai impedir a vontade de Deus de acontecer na sua vida. Em nome do Senhor. Nada. Aqui no versículo 7 diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, o vosso descendente. Se José não fosse governador do Egito, o povo de Israel, irmãos, tinha se acabado ali mesmo. Aí porque a obra de Deus não falha, Deus, apesar de todo o sofrimento, o colocou como Senhor do Egito. Ele disse que Deus está trazendo aqui um grande livramento. Verso 8: Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. E ele me colocou como pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Que, irmãos, nosso Deus, ele é todo poderoso, irmãos. Ele é tremendo. Ele escolhe o pior dos pecadores como Judá. E de Judá faz nascer o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Ele escolhe José, santo servo de Deus, que sofre muito, mas os sonhos dele acontecem. Mas para que isso ocorra e aconteça, tem que haver a comunhão. Sempre esteja disposto a perdoar. Sempre esteja disposto a manter a unidade, sem passar a mão em cabeça, sem tolerar pecado. Você não precisa tolerar pecado, aceitar o pecado na sua casa, na sua vida, seja de filho, seja de marido, de esposa, de ninguém. É mostrar: você errou, mas eu estou disposto a lhe perdoar, para que a vontade de Deus aconteça em nossas vidas. Ser sincero e honesto, como foi José, colocar as claras: vocês fizeram mal contra mim, mas eu te perdoo, mas eu te amo, e agora eu vou cuidar de vocês. Só Deus, irmãos, só Deus para transformar e trazer esse entendimento ao homem. Que entendimento, Fabiano? Que Deus é soberano, irmãos. Que se essa igreja que não cresceu até agora tem suas razões e seus motivos, mas que a partir de agora, irmãos, eu creio, esse negócio vai explodir, essa obra vai explodir. E a sua vida também na sua vida vai acontecer aquilo que Deus tem para fazer. Então fica com Ele, creia nele, apesar de sofrimento, continua com Ele, porque vai acontecer na tua vida a vontade de Deus. E é interessante, para finalizar, no verso 14 diz assim: lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. José fala essas palavras para eles. José diz: eu vou cuidar de vocês, já tem uma terra para vocês, já um localzinho para cuidar de vocês, vocês vão vir. E na hora de abraçar, José começa a abraçar e beijar o irmão dele, de sangue, Benjamim, irmão de sangue, pai e mãe, né? Que os outros também eram, mas só de parte de pai. E José abraça Benjamim bem forte, José beija Benjamim, chora, e Benjamim chora também. Mas olha o verso 15, ó. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre todos eles. Ou seja, como José trata Benjamim, José também vai tratar os outros que o traíram. Sem discriminação,
sem trazer à memória o que eles fizeram, não. O mesmo amor que José tinha pelo seu irmãozinho, que nem tinha nascido quando ele foi vendido como escravo, tinha aqui por volta dos seus 14 anos, vai ter também pelos outros, o mesmo. Por quê, irmãos? Porque o coração de José foi restaurado. Ele tomou a decisão de perdoar. Sabe quando a gente toma essa decisão de perdoar e manter a família unida, a igreja unida, o casal unido, irmãos, as mágoas são saradas. Há o perdão, a dor da alma é tirada, e você vai tratar aquela pessoa que lhe magoou como se não tivesse acontecido, como se nunca houvesse acontecido. Eles não vão nem acreditar nisso, mas é a sinceridade do coração de José. E os irmãos dele, interessante que até aqui eles estavam calados, só chorando agora. E diz o texto: e chorou José sobre eles depois, e seus irmãos falaram com ele. Só depois que eles sentiram que José perdoou, que eles sentiram que José os abraçou e disse que os amava e chorou com eles, depois de tudo isso, eles ouviram de José que José ia cuidar deles, estavam lá passando fome. Aí eles vão abrir a boca e vão falar com José. Só depois do perdão, né? Só depois que eles conseguem entender o que Deus fez, irmão, da graça de Deus. Aí eles vão poder abrir a boca e dizer: José, me perdoe. José, obrigado, me ajude. A graça de Deus, irmãos, é poderosa para restaurar famílias. E aquela parte que ofendeu, chega até você que foi ofendido e dizer: me perdoe. E dizer: ó, eu sinto que você me ama verdadeiramente. Sinto que é verdadeiro e que eu pequei contra Deus, contra você, então me perdoa. Creia em Deus. Amém? Creia em Deus, irmãos. A lição é: a vontade de Deus, ela vai acontecer. É isso que Deus colocou no meu coração. Fabiano, diga para a minha igreja: eu sou soberano. Eu faço o que eu quero. José não entendeu nada quando foi vendido. Ele não entendeu nada quando foi escravizado. Ficou sem entender quando foi preso. Mas depois que os irmãos chegaram e tudo aconteceu, ele entendeu que era a vontade de Deus, para que ele fosse usado por Deus para cuidar da família. E ele não fugiu da responsabilidade, cuidou de cada um. Já sabemos a história, já citei até aqui. Esse povo cresce no Egito, que se torna mãe de aluguel da nação de Israel. Deus manda o homem Moisés, liberta o povo. Depois Deus manda Josué, coloca esse povo na terra prometida, a terra que emana leite e mel, Canaã. E pela vontade soberana de Deus, esse povo está até hoje aí, Israel. Porque nada pode impedir a vontade de Deus de acontecer na vida do crente. Nada, irmãos, nada, absolutamente nada. Aleluia. Que guarde essa palavra no teu coração. Guarde, meu irmão. Você vai precisar, se você não está precisando dela hoje, você vai precisar amanhã. Guarde. Tudo que aconteceu na tua vida, o que acontece, não fugiu das mãos de Deus. Está tudo, no controle. Tudo. O de bom, o de ruim. Está tudo no controle. E Ele faz com que tudo aconteça para o bem dos que amam a Deus. Amém?